E aí é legal a gente entender também que eles se conversam entre eles, sabe? Não, uma coisa não exclui a outra. Eu gosto muito dessa visão de que não é um ou outro também. É um e outro. Então elas se somam, sabe? Tanto que, se a gente olhar para um cara que é muito famoso, que é o Enoque. Você já ouviu falar do Enoque? Ah, sim. O Enoque é um ser, pô, transcendental. O cara foi, subiu os céus, viu Deus sentado no trono, voltou, né? Tem muitas histórias, tem mitos até de que Enoque que construiu as pirâmides. Mas aí entra num campo bem mitológico, assim, que é até difícil, né, falar com contexto, assim. Mas a ideia de Enoque, para quem nunca ouviu falar, Enoque, ele era bisavô de Noé. Então ele é pré-diluviano, ele é um cara que sabia muito antes do dilúvio acontecer, antes de Abraão, antes de Moisés, muito, muito antes de Jesus, sabe? Então esse Enoque já era um cara que acreditava, já tinha uma visão apocalíptica. Se tu for olhar para o livro de Enoque, lá da versão etíope e tudo mais, que foi... A Etiópia é super importante para Cabalá, sabia? Porque eles conseguiram manter todos os manuscritos intactos. A gente não teria acesso a muita coisa se não fosse pela Etiópia. Então... Inclusive falam que a Arca da Aliança está lá na Etiópia, né? Exato. Tem um templo lá, que é guardado, cheio de grades e é policiado o tempo todo. Falam que está lá a Arca da Aliança. Exato. E isso, inclusive, é uma coisa muito bizarra, porque se a gente olhar algumas imagens desse lugar e tal, os caras ficam armados. Armados na frente do templo pra ninguém chegar perto. Então, é assim, alguma coisa existe lá, sabe? Tem até relatos de guardas que morrem de câncer, sabe? Que o negócio Pela solta radiação. uma radioatividade, assim, tipo, tem alguma força, tem sabe, algum poder que é guardado lá, 7 chaves, e teoricamente seria a Arca da Aliança que saiu lá do Templo de Salomão, justamente nessa queda pro Nabucodonosor, né, que é o da Babilônia, que eu falei antes, do exílio. E aí eles tiraram a Arca da Aliança de lá e supostamente botaram na Etiópia, né? Então pode ser que ali seja o local realmente secreto desse item que, inclusive, foi o item que o Moisés usou para abrir o mar, né, que nós temos lá, Moisés falou os 72 nomes de Deus lá, ou o nome de 72 letras, né, de Deus e abriu os mares, mas a gente também entende que ele tinha um dispositivo ali meio extraterrestre, né? Tecnológico. Uma tecnologia totalmente fora da nossa concepção aqui, que era a Arca da Aliança, e ele fazia alguns milagres também com esta arca, né? Então há questões aí que são muito pertinentes, né? E nessa Arca da Aliança, inclusive ligando essa ideia da Arca da Aliança com aquilo que a gente estava falando de Hanok, né? De Enoque, tem 2 seres em cima da Arca da Aliança. Sabe o filme do Indiana Jones? Sim, serão 2 clássico. anjos. Que eles estão com as asas apontadas, assim. Qual que são esses 2 seres que estão em cima da Arca da Aliança? São Anunnakis. Será que são Anunnakis? É dito que eles são serafins. Serafim. Que é uma classe angelical, justamente desse local da Merkavá, da crença de você adentrar os palácios de Deus e ir subindo etapas. Esses serafins estão lá em cima. Eles são os mais próximos. E são 2. E aí o grande mistério também da Arca da Aliança, que guarda esses grandes mistérios, é que esses 2 serafins já foram humanos. Um deles se chama Metatron. O outro se chama Sandalphon. Esses 2 serafins, que são os seres de maior graduação, depois, no caso, abaixo de Deus, né? Segundo a hierarquia judaica, né, de angiologia, nós temos eles como os 2 personagens que ascensionaram na Bíblia, que é Enoque, que era o bisavô de Noé, e Elias, o profeta. Então nós temos esses 2 personagens bíblicos que eles fizeram os milagres de ressurreição, eles multiplicaram pão, eles andaram sobre as águas, sabe? Eles fizeram vários milagres, tipo, milagre mesmo, assim, sabe? Não é coisinha pouca. Fizeram realmente algo paranormal na sua existência mundana. E eles foram arrebatados, ou seja, eles não morreram. Eles foram levados aos céus e lá eles se transfiguraram nesses serafins.
E sabe o que é legal? Que é Metatron e Metatron e Sandalphon. 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 Lembra de sandália e põe um Aham. fone atrás, vira Metatron. Sandalphon. Então essa é a dupla. A dupla. E exatamente isso, eles são os irmãos gêmeos, Aham. descritos como serafins gêmeos nos textos da mística hebraica, né? Uhum. E esses dois seres guardam, então, o grande segredo da Arca da Aliança, que eu posso filosofar um pouquinho aqui, não vou afirmar nada, porque, como eu falei, eu busco a verdade, eu não porto a verdade, né, em nenhum momento. Mas essa ideia do grande mistério da Arca também é o grande mistério do ser humano, porque os maiores mistérios estão no ser humano. Sabe? Você guarda o maior mistério do universo é você. Uhum. Isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode pensar. E dentro da própria ideia de ascensão trazida por essa filosofia da Merkaba, né, que é esse movimento que nasce na Kabbalah tradicional, nós vamos ter então uma ideia que é a ideia de que um ser humano pode se refinar a ponto de chegar numa criatura mais elevada do que os próprios arcanjos. Isso é uma dádiva divina. Isso, assim, de todas as ideias que eu já vi, essa é a ideia que mais nos traz uma certa esperança sobre a própria vivência e também um sentido existencial de evolução. Porque ninguém é perfeito e ainda bem, porque se a gente fosse perfeito a gente não evoluiria, né? Uhum. Então cada ato da nossa vida, cada desafio, cada problemática, cada situação que se abre na nossa vida é um processo para que nós possamos nos refinar. E o nome disso na Kabbalah é Tikkun Haolam, é a retificação de todos os mundos, ou de todos os planos, assim por dizer. Que é uma ideia, inclusive, diferente da ideia hindu, sabia? A ideia hindu, ela vai trazer aquele conceito do karma, né? De que, tipo, você nasce com karma, com dharma, que é a sua missão, vamos dizer, maior de vida, e o karma é tipo, eu vim aqui, dei um... Seriam as dívidas. eu dei um soco no Ale, ele vai me dar um soco de volta, ou vai, sabe, fazer alguma coisa. Então, é causa e consequência, sabe? Aquela lei de causalidade da alma mesmo. Então, num senso maior, a gente tem karmas de outras vidas, e inclusive isso é justificativa para castas na Índia, né? Até hoje, infelizmente. Mas a visão cabalística difere um pouquinho dessa ideia indiana em si, porque eles dizem que sim, a gente tem nossas cadeias de causalidades, que seriam o karma, só que ele pode ser retificado. Ele pode ser, em vida, você pode anular karmas. E aí, sabe uma coisa legal, Ale? Essa é a raiz de toda a magia, de todo o movimento mágico. Porque a gente pode, inclusive, fazer essa leitura de que o fato de você conseguir alterar os estados da sua realidade e também as questões kármicas da sua alma faz com que nós sejamos literalmente a imagem de Deus do Criador, pois nós somos capazes de co-criar a nossa realidade. Então a Kabbalah acredita muito nisso. A Kabbalah acredita que o homem é um espelho deste Criador maior, sabe? E através desse espelhamento a gente consegue refinar a nossa alma. E aí que eu vejo que a gente chega na ideia de árvore da vida.